Olá a todas e a todos. Eu gostaria de me apresentar. Eu sou Regina Jorras, sou professora no curso do Departamento de Artes Visuais da UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Estou muito contente por ter sido acolhida aqui pelo Comitê de Educação em Artes Visuais, nesse 30º encontro da ANPAP, de nome Resistências. E eu trouxe aqui para apresentar para vocês um projeto que foi realizado em 2018, esse projeto que eu chamei de Laçaço, que foi uma ação colaborativa, realizada em parceria com o professor Daniel Meirinho, que é fotógrafo também, professor do DECOM, e com a Ana Paula Ottoni, que atualmente é uma pesquisadora no mestrado da UFPB e teve comigo aí na iniciação científica por um período aqui na UFRN. É uma ação que reuniu também vários alunos, membros da comunidade potiguar, e surgiu do questionamento acerca da relação entre arte, corpo, cidade e do afrouxamento dos laços de afeto aí implicados. Foi uma intervenção urbana realizada no Forte dos Reis Magos, em abril de 2018, como extensão da disciplina Produção Tridimensional, que é a disciplina que eu ministro aí na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O Forte, na verdade, o Forte dos Reis Magos foi fundado em 25 de dezembro de 1599, inclusive é por isso que a cidade recebeu esse nome, de Natal, ao lado direito da barra do rio Potengi. Então aqui a gente está vendo o rio Potengi, e aqui do outro lado já é o mar, então é onde o rio justamente deságua no mar. Ele foi tombado pelo Patrimônio Histórico em 1949, esteve sob a administração da Fundação José Augusto, ligado ao governo do Rio Grande do Norte, depois sob a gestão do IPHAN, entre 2014 e 2017, retornando agora, há 3 anos atrás, à administração estadual. Nesse momento em que eu conheci o forte que eu visitei, ele se encontrava num estado muito precário de conservação. Então, estava tudo muito caído, muito abandonado, e a partir disso, isso foi o estímulo para pensarmos na disciplina e nas discussões aí nos projetos que eu desenvolvo na universidade, um pouco essa relação com a cidade, Eu venho olhando muito para a questão da cidade, do entorno, do meio ambiente, e temos feito alguns projetos colaborativos, em que os alunos acabam sendo coautores dos projetos, então, no sentido dessa pedagogia participativa, Então, realmente chamou atenção o fato de que um ponto turístico tão importante da cidade estava aí tão abandonado, Aqui a gente tem mais uma vista do forte, já com a intervenção Laçaço, A plataforma conceitual dessa ação se estruturou a partir dessas questões. Então, corpo versus arte versus cidade, espaço urbano versus pertencimento, a noção de pertencimento, ação colaborativa, pedagogia participativa. Eu queria trazer um pensamento do Vladimir Safatli, que ajudou a gente nessas reflexões, que está no Circuito dos Afetos, Corpos Políticos, Desamparo e o Fim do Indivíduo, em que ele diz o seguinte: nunca seremos capazes de pensar novos sujeitos políticos sem nos perguntarmos inicialmente sobre como produzir outros corpos. Não será com os mesmos corpos construídos por afetos que até agora sedimentaram nossa subserviência que seremos capazes de criar realidades políticas ainda impensadas. Então, este pensamento do Safatli ajudou muito a gente a pensar um pouco qual a relação nossa, ou do alunado aqui, ou enfim, das pessoas que vivem aqui da comunidade, com a cidade, com o seu patrimônio histórico. Existem muitas situações de abandono aqui em Natal, não só de patrimônio histórico, mas de espaço urbano de maneira geral. A questão do lixo nas ruas também muito presente. Então, vem sendo aí um motivo para a gente trazer essas questões na discussão, Lógico que contextualizado também
num contexto de produção artística, onde os artistas envolvidos com a questão da memória, da intervenção urbana e também a questão ambiental tem sido aí o foco de interesse e de referências dos encontros, né? Então, partindo um pouco, então, dessa concepção de arte como um espaço de partilha e de uma concepção de pedagogia participativa, a gente realizou uma caminhada pelo Forte, né? Carregando uma linha amarela, esse laço amarelo, um pouco a questão do amarelo, pensando aí a ideia do elo e do amar, né? Então a gente trouxe essa cor também nesse sentido. E aí nós saímos andando aí ao redor do Forte, nessa parte onde a gente pode caminhar, carregando essa linha amarela numa espécie de ato simbólico, né, desse abraço, que seria esse abraço ao Forte, né? Eu tenho aqui um vídeo, eu não sei se o vídeo vai passar, a gente tenta fazer ele passar, mas se não passar não tem problema. Ah, tá indo. Pode ser que ele trave um pouquinho, mas... Então, o mote, voltando aqui, o mote, né, para o vídeo foi também aí a partir dessas questões que eu coloquei, não é? De que modo os corpos produzem as cidades, as perguntas que nós fizemos, né? Os jogos dos passos moldam espaços, tecem lugares? Que lógica se esconde atrás dos afetos entre corpos e espaço urbano? Quando esses arranjos afetivos são desfeitos? Quando deixam de existir ou passam a circular de outro modo? Porque afrouxam os laços implicados na relação entre corpos e as cidades que lhes fazem face? Por que tantos marcos simbólicos que nos conferem identidade e pertencimento são abandonados? Somos testemunhas de políticas de esquecimento? Laçaço, por um acionamento de outras possibilidades de presença corporal na cidade, engendramento de uma micro-resistência urbana, forma a relação que prescinde da lógica impositiva das estruturas que nos cercam, possibilidade de deslocamento e de êxodo, de voo, um processo, uma operação, um abraço. Então, esses são os questionamentos que mobilizaram, que nos mobilizaram aí ao longo desse processo todo. Eu vou interromper um pouquinho aqui o vídeo, porque eu acho que nós vamos acabar estourando o nosso tempo, mas aqui tem uma vista aérea, dá para ver um pouco. E aí eu continuo aqui com a minha fala. Então, a partir então de nos perguntarmos que tipo de acionamento podemos instaurar no cotidiano urbano, foi possível vivenciarmos essa condição, essa arte como uma condição de imersão na experiência, né? Ou seja, experimentar a vida e não a arte como uma moeda que deve circular como a partilha do sensível. Essa ação, na verdade, ela acabou envolvendo os alunos uma série de eventos, nas ações de preparação para essa intervenção, que se desdobraram em algumas etapas, né? A primeira delas foi a imersão na pesquisa contextual e referencial para o projeto, feita pelo grupo de pesquisa que eu coordeno aqui, chamado Zeitgeist, que conta com a participação atual da Ana Paola Ottoni. Na época contava com esses participantes também, Igor Anar, Matheus Anário, Zenobio de Almeida e o performer Nathan Ferreira. Os resultados dessa pesquisa, eles eram então partilhados com a comunidade acadêmica, né, da UFRN, e aqui nós fizemos então uma outra ação,
pensando um pouco nessa vivência, como é que seria. Então a gente experimentou um pouco essa situação de carregar aí essa faixa amarela, né? E tentando articular um pouco uma coreografia do que seria ali o desdobramento disso. E depois, lógico, fizemos uma série de registros da ação que se tornaram, então, resíduos, né? Vamos dizer assim, registros residuais da intervenção, que acabaram gerando outras ações, disparando outras ações, também coordenadas pelos alunos. E, no caso, essa exposição, que teve a curadoria do Daniel Meirinho, da Elisa Elce, que é uma fotógrafa da comunidade, atualmente fotógrafa da governadora, inclusive, e minha, e os alunos se engajaram na expografia, depois na mediação com as turmas que puderam visitar essa mostra. Então foi um projeto que englobou muita situação coletiva. Do ponto de vista das implicações artísticas desse trabalho, ela tem uns antecedentes assim no meu processo, né? Um deles que eu trago aqui é o projeto Cama de Gato, que eu desenvolvi em 2005. Era um projeto que pressupunha já a arte como um espaço de partilha, de convívio. Eu propunha um jogo para as pessoas que visitassem, que tomassem parte, participassem do projeto, que é esse jogo da Cama de Gato. Inclusive, esse projeto foi realizado dentro de uma exposição chamada Ocupação, em 2005, realizada ali no Paço das Artes com a curadoria da Daniela Bosso, que foi um projeto onde os artistas foram convidados a ocupar o espaço e ficar justamente uma espécie de ação prolongada, onde o processo do artista se daria no local da exposição. E aí eu justamente propus esse projeto Cama de Gato. Nós tínhamos um futon e eu propunha para quem tivesse ali interessado no projeto, a gente construir essas teias. Eu tive aí fiz uma pesquisa longa com material de vários povos aborígenes que trabalham com essas configurações da Cama de Gato, e ficamos então trabalhando em cima desse referencial, desse material, para construir essas formas que acabaram depois ganhando um pouco mais o espaço. Infelizmente eu tenho pouco registro fotográfico bom dessa ação, eu tinha um aluno fotografando, então não foi tão bem registrado assim. Mas essa experiência que foi muito rica, que também já lida um pouco com a questão da participação, da conversa, através, né, desse fazer, vamos dizer assim, eu acabei desenvolvendo um outro projeto, já numa escala maior, e aí já na escala urbana, um desdobramento da Cama de Gato, que eu chamei Projeto Geometrias Sensíveis, e dessa vez ele foi realizado na Virada Cultural, em São Paulo. Então a gente trabalhou ali, ficamos ali, era um grupo da Unicamp, um grupo de alunos de artes visuais e um grupo de dança, chamado Icatupe. Nós ficamos esse dia todo aí no pátio do Teatro Municipal, construindo essas imagens. Aqui tem algumas imagens um pouco melhores, dá para ver de cima. Então é como se cada pessoinha dessas aí fosse um dedo e a gente estivesse construindo aquelas grandes teias, né? Aquelas formas da Cama de Gato, só que numa escala gigante. Também tivemos várias sessões assim para entender como é que funcionaria essa arquitetura aí de linhas e de corpos no espaço, e foi uma experiência muito rica, porque na verdade depois que a gente configurava as formas, o pessoal da dança começava a construir gestos no espaço, e essas linhas começavam a gerar umas arquiteturas, e depois a gente começava a se mover, todo mundo, de repente correr, e virava aí uma confusão, um caos, virava um nó. No final a gente tinha que partir do zero de novo. Então foi uma experiência realmente muito rica, do ponto de vista também dessa participação. E aí os transeuntes também às vezes entravam nessa ciranda aí de linhas e corpos. Foi uma experiência muito rica. Então eu encerro com isso aqui a apresentação breve desse projeto, né? Agradeço muito poder compartilhar com vocês,
encerro um pouco com essa frase: a arte não é um espelho para refletir o mundo, mas um martelo para forjá-lo, do Mayakovsky. E também dizendo que esse é um dos projetos que eu tenho desenvolvido aqui na universidade, às vezes em sala de aula, às vezes como projeto de extensão, mas sempre pensando em maneiras de entendermos e pensarmos a arte dessa forma, assim, experimentando a vida e fazendo arte ao mesmo tempo, em projetos de coautoria ou de coparticipação, enfim. E é isso que eu gostaria então de partilhar com vocês e ouvir então o que vocês, como vocês avaliam, ou que gostariam de perguntar ou falar ou comentar ou criticar esse trabalho. Então, mais uma vez, obrigada, e aqui eu me despeço.